tivemos que repensar completamente a história da tecnologia como resultado deste único objeto. É uma máquina extraordinariamente sofisticada e completamente chocante. Pense na Terra como um baú de tesouros escondendo segredos tão antigos quanto o próprio tempo, esperando para serem descobertos. Crânios brilhantes. As cavernas de Talua, também conhecidas como a Caverna dos Crânios Brilhantes, são um enigmático sítio arqueológico em Honduras que revela uma fascinante convergência de rituais antigos, processos naturais e segredos históricos. Essas cavernas, descobertas no início da década de 1990 nas florestas tropicais da Costa dos Mosquitos, oferecem uma visão rara dos rituais e crenças de uma cultura pré-colombiana que prosperou nessa região. Com suas câmaras e corredores, o sistema de cavernas funcionava como um espaço sagrado para os povos indígenas que habitavam a área há mais de 1000 anos. As cavernas são famosas pela abundância de restos humanos e esqueléticos, muitos dos quais brilham no escuro, ganhando o evocativo apelido de crânios brilhantes. A luminescência é causada por uma interação mineral natural, na qual os ossos absorvem e refletem a luz, resultando em um espetáculo sobrenatural. Além de sua aparência fisicamente marcante, a importância das cavernas de Talua se estende além. A presença de restos humanos ornamentados com cerâmicas e artefatos indica que essas cavernas eram importantes em cerimônias e rituais de sepultamento. Embora seja um fenômeno natural, o efeito deslumbrante certamente tinha grande importância simbólica para os habitantes antigos, possivelmente relacionado a conceitos do além ou mundos espirituais. Escavações arqueológicas nas cavernas de Talua revelaram registros ricos de artefatos, oferecendo informações sobre a vida cotidiana, hábitos e crenças dos povos indígenas que viveram lá. A disposição cuidadosa dos restos esqueléticos e artefatos dentro do complexo da caverna revela uma intenção ritualística, enfatizando o aspecto sagrado deste local subterrâneo. Enquanto a qualidade brilhante dos crânios cativou especialistas e visitantes, o contexto histórico mais amplo das cavernas de Talua é igualmente fascinante. Os artefatos descobertos incluem cerâmica elaboradamente criada, ferramentas e peças cerimoniais, fornecendo insights vitais sobre a cultura material dessa antiga civilização. Essas descobertas questionam nosso conhecimento das complexidades culturais e práticas espirituais das comunidades pré-colombianas da América Central. As cavernas de Talua simbolizam uma contínua viagem de exploração e descoberta. Pesquisadores ainda estão trabalhando para desvendar os mistérios ocultos sob esse reino subterrâneo, utilizando técnicas e tecnologias arqueológicas avançadas para obter insights sobre a vida dos habitantes antigos. Enquanto visualmente atraente, o brilho radiante dos crânios serve como um farol, atraindo pessoas para o valor arqueológico e antropológico maior das cavernas de Talua. Mecanismo de Anticítera. É um magnífico exemplo de genialidade antiga, apresentando uma história de alta tecnologia e compreensão celestial que desafia nossa compreensão do passado. Esta incrível descoberta arqueológica, encontrada no início do século XX entre os destroços de um navio afundado ao largo da costa da ilha grega de Anticítera, despertou intriga e estudo científico. O mecanismo de Anticítera, que remonta aproximadamente ao século II a.C., é considerado o primeiro computador analógico do mundo. Sua construção sofisticada inclui uma complicada interação de engrenagens, rodas e inscrições em bronze, resultando em um dispositivo intrincado usado para registrar fenômenos celestiais. Esta obra-prima da engenharia antiga desafia as expectativas para sua época, ultrapassando os limites do que pensávamos ser possível na antiguidade. A função principal do mecanismo de Anticítera era agir como um calculador celestial. Funcionava como uma sofisticada ferramenta astronômica capaz de prever eclipses solares e lunares, localizações planetárias e o timing de fenômenos cósmicos importantes. As intricadas placas de bronze com inscrições eram a chave para desvendar os segredos dos céus. Este brilhante dispositivo não era apenas uma máquina, era uma janela para o cosmos, permitindo que observadores antigos interpretassem e previssem eventos celestiais. Embora o propósito exato do mecanismo de Anticítera seja desconhecido, geralmente se presume que ele desempenhava papéis tanto calendáricos quanto astrológicos.
Além de sua possível importância na navegação, o mecanismo certamente teve um papel importante na formação da visão de mundo de seus usuários antigos. Ele não apenas fornecia informações práticas para rastrear o tempo e eventos celestiais, mas também estabelecia uma conexão simbólica mais profunda com a ordem cósmica. O mecanismo de Anticítera questiona nossa compreensão das capacidades tecnológicas antigas, destacando ao mesmo tempo a genialidade da engenharia grega. Ele nos faz repensar o nível de conhecimento científico e matemático possuído por civilizações antigas, ultrapassando os limites do que pensávamos ser possível nos domínios da astronomia e da mecânica durante aquele período. Esferas de Klerksdorp. Desde sua descoberta no início do século XX, as esferas de Klerksdorp têm confundido cientistas e entusiastas. Esses pequenos objetos esféricos, encontrados na região de Osdorp, na África do Sul, têm provocado debate e especulação sobre sua origem, propósito e as forças que as produziram. As esferas de Klerksdorp são pequenos objetos metálicos com superfícies surpreendentemente lisas e uniformes que remontam a mais de 3 bilhões de anos. Essas esferas obviamente artificiais, variando em tamanho de alguns centímetros a alguns centímetros de diâmetro, demonstram um nível excepcional de perfeição que desafia os processos naturais envolvidos na criação de rochas. Muitas dessas esferas possuem sulcos paralelos intricados ao redor de seu perímetro, o que adiciona mistério à sua criação. A quase perfeita simetria e equilíbrio das esferas de Klerksdorp desafiam as teorias tradicionais baseadas em processos geológicos naturais, sendo uma de suas características mais confusas. Algumas ideias alternativas afirmam que essas esferas foram criadas intencionalmente, em vez de geradas naturalmente, e que são evidências de influência humana ou alienígena antiga. A origem das esferas de Klerksdorp, no entanto, é atribuída a processos geológicos naturais, nomeadamente a precipitação de minerais ao longo do tempo. De acordo com opiniões científicas convencionais, as camadas concêntricas evidentes em algumas esferas são consideradas o resultado de acreção mineral, onde minerais se acumulam lentamente ao redor de um núcleo central, resultando nessas morfologias esféricas incomuns. Apesar das respostas científicas, as esferas de Klerksdorp permaneceram uma fonte de controvérsia e discussão. Céticos afirmam que os processos geológicos oferecidos para explicar como esses itens se formaram são insuficientes para explicar a precisão e simetria encontradas nessas estruturas. Além disso, debates sobre a idade das esferas e a história geológica da região continuam a ocorrer tanto na comunidade científica quanto nas sociedades alternativas. As esferas de Klerksdorp não apenas desafiam nossa compreensão da geologia, mas também provocam observações mais amplas sobre os limites do conhecimento humano e os mistérios que perduram na natureza. À medida que pesquisadores e fãs continuam a investigar essas esferas enigmáticas, elas servem como um lembrete de que mesmo no campo da ciência, algumas ocorrências desafiam categorizações simplistas e exigem uma abordagem matizada para desvendar seus mistérios. Pedra de Roseta. De uma modesta laje de pedra a uma pedra angular do conhecimento histórico, se estende por séculos. Este tesouro discreto, descoberto no Egito em 1799, se desenvolveu para se tornar um dos artefatos essenciais das últimas décadas, desempenhando um papel crucial na decifração dos enigmas da antiguidade. A Pedra de Roseta é notável por sua inscrição trilingue, que inclui caracteres gregos, demóticos e hieroglíficos, precisamente entalhados na superfície da pedra. Essa variedade linguística foi crucial para compreender os complicados hieróglifos que haviam intrigado os pesquisadores por anos. A importância da Pedra de Roseta decorre de seu papel como uma pedra fundamental em nossa compreensão do script simbólico do Antigo Egito. A pedra, que atua como um elo crítico entre o passado e o presente, abre a porta para uma exploração mais profunda da rica história e cultura dessa fascinante civilização. Acadêmicos fizeram uma descoberta significativa na decifração dos hieróglifos utilizando a porção grega da pedra, revelando os segredos dos antigos mistérios do Egito. Este artefato único marca um ponto de virada na contínua busca pelo conhecimento humano. A Pedra de Roseta, além de suas realizações linguísticas, oferece insights notáveis em uma sociedade que continua a capturar a imaginação moderna.
Ela serve como um farol, lançando luz sobre os costumes, crenças e intricadas nuances linguísticas de uma antiga comunidade que, de outra forma, estaria envolta em mistério. A Pedra de Roseta é mais do que apenas um relicário estático, é um testemunho vivo do poder das chaves linguísticas na abertura de portas históricas. Não apenas auxiliou na tradução dos hieróglifos, mas também funcionou como uma ligação entre diferentes culturas e épocas. A pedra transcende sua forma física como resultado dessa convergência linguística, tornando-se uma pedra de Roseta simbólica, uma chave metafórica para desvendar as narrativas da herança humana. Vale ressaltar que a decifração da Pedra de Roseta foi um momento crucial na egiptologia. Jean-François Champollion, um estudioso francês, foi fundamental na decifração do código hieroglífico, construindo sobre o trabalho de acadêmicos anteriores. A realização de Champollion demonstrou o poder transformador do trabalho interdisciplinar e da competência linguística na descoberta dos segredos das civilizações antigas.